digamos, temos as suas divergências, mas que fazem parte, né, da composição dessa egrégia Casa de Leis, nesse debate de ideias e nessa, por que não dizer, exercendo essa grande democracia. Portanto, para nós um momento muito especial, acredito que histórico. Quero parabenizar, né, a escolha e desejar boa sorte, a condução. E se o conheço bem, sempre o considero sendo um professor nessa casa. Agora, quem irá conduzir essa comissão como presidente é o nosso querido deputado Carmona, que tem um profundo conhecimento, não só do parlamento, como do estado do Pará, como também desta Vale, né, que é uma empresa que tem a necessidade de nos respeitar. O Pará é parceiro e o Pará torce para que possamos produzir, gerar emprego e renda, mas com responsabilidade, sustentabilidade, responsabilidade e, principalmente, respeito. A Vale, ela tinha a obrigação de fazer muito mais pelo Pará. O Pará não pode ficar apenas a ver navios. Os navios da Vale Max, com 400 mil toneladas, a pessoa de ferro. E pasme, né? A gente vai descobrindo, quando nós vamos trabalhando, que o nosso ferro, mesmo tendo o maior teor de ferro do mundo, que é 65%, os outros países pegam o ferro deles e misturam com o nosso para fazer um blend, né? O engraçado, presidente Lute, agora em exercício, é que esses navios vão para a China, né, para os países fiscais, entre aspas, levando escória, ou seja, levando lixo, que não é. 65% é ferro. Os 35%, dizendo eles que é a sobra, o lixo, a escória. Como é que se leva 65% de ferro e 35%? Evidente que dentro dessa escória, entre aspas, quando eles trabalham e refinam, ali tem o manganês, nióbio, tem ferro, ali tem ouro, e assim por diante. Descobrimos também muitas questões com relação ao cobre. Okay. O cobre esse que sai do Brasil e que tem um percentual de ouro, enfim. Mas aqui está a entrega desses trabalhos, e no qual eu não tenho a menor dúvida que, sendo conduzida agora a comissão de acompanhamento, nós teremos mais informações e, por que não dizer, poderá caber uma outra CPI, dependendo da situação que for acontecendo ou aparecendo. Eu não tenho dúvida, né, que o deputado Carmona saberá conduzir com maestria. Nosso querido amigo Bordalo Preciso aqui, né, que foi o vice-presidente, de uma forma muito tranquila e parceira, conduziu os trabalhos comigo, juntamente com o relator Igor Normando, que foi o relator, e todos os deputados que tinham aqui, que participaram desta comissão. Também coloco aqui o nosso líder de governo, à época era chefe da Casa Civil, foi de fundamental importância, que é o Irã, nosso líder hoje, e foi fundamental para nos ajudar. Tá bom. Um camarada que sempre ajudava, que sempre acompanhava e fez um trabalho fantástico aí conosco. E agora eu deixo aqui para conduzir os trabalhos, agradecendo aqui a Deus, né, por ter nos dado essa possibilidade de ter chegado até aqui, e a todos que participaram desta comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado. Com a palavra ao presidente, que vai conduzir agora a reunião. Ok. Muito obrigado, deputado Heraldo, não só pela sua contribuição, mas pela condução tão eficaz e produtiva desse trabalho, que realmente foi um trabalho que trouxe grandes respostas para a sociedade. Queria saber se o deputado Braz gostaria de usar a palavra. Sim. Pois não? Vamos dar um minuto para cada um, para todo mundo dar uma palavrinha e a gente concluir essa entrega. Muito bem, presidente, vai ser muito rápido, tá? Bom dia a todos, bom dia a essa comissão, na qualidade do presidente Carmona, aos demais membros, meu amigo Torrinho, que mora lá pertinho onde a Vale atua muito, né, Torrinho? Inclusive no seu município, ao nosso presidente Lute, hoje substituindo o Chicão,
Parabenizar o Chicão pela condução, na forma que deu condição para que essa CPI andasse, dando toda a condição, todo o aparato. Então a gente parabeniza ele. O Heraldo, que acabou de falar, fez uma bela explanação aí também, viu, Heraldo? Tudo que você falou é verdade. Foi a luta do gigante, do Davi contra o gigante, mas quando a gente tem razão, não tem tamanho, não. É o nosso líder de governo, o Irã, que está ali, prontinho para nos ajudar se precisar ir para frente. E ao Bordalo, que tem sido um baluarte nessa luta. O meu companheiro Adriano Coelho, por um minuto, foi nosso presidente hoje ali na... Ficou bacana, viu? Eu gostei. Mas dizer que tá de parabéns toda a equipe da legislatura passada que enfrentaram essa CPI. A gente sabe que é uma dificuldade, a gente sabe que mexer com um gigante desse não é fácil. Fui vereador em Parauapebas, presidente da Câmara, e também tivemos CPI contra a Vale, onde nós conseguimos muito êxito. Nunca nós quisemos ou pretendemos, e nem aqui vai ser também, extorquir a Vale em hora nenhuma. Mas nós não podemos também deixar ela lesar o nosso tesouro, lesar aquilo que é direito nosso. Nós vamos cobrar aquilo que for de direito, tanto do Estado quanto dos municípios. Ela tem que pagar sim, não tem questão de tamanho não, viu Heraldo? O tamanho que ela for, nós temos o direito, nós vamos em cima dela na hora. Pode contar conosco nesse sentido. E tenho certeza que nós temos uma grande responsabilidade dar continuidade nessa comissão que tanto trabalhou durante a legislatura passada. Mas quero deixar aqui o meu empenho e minha dedicação. Tá bom, meu presidente? E que Deus abençoe o nosso trabalho e abençoe a cada um que aqui está. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Braz, pela sua contribuição também. Pergunto se o deputado Alexandre que gostaria de usar a palavra. Adriano. Vossa Excelência tem um minuto. Deputado Adriano. Meu presidente, se eu falar Alexandre, eu fiquei... Não é comigo, eu falei deputado Adriano, novo hoje. Adriano. Brincadeira, tirando as brincadeiras. Certo. O assunto é muito sério e de uma importância muito grande para o nosso Estado. Costumo dizer que não somente com a mineração, mas nós temos diversos setores que nós temos que atuar com mais firmeza no nosso Estado, dentre eles a energia. Não tem como nós sermos os maiores produtores de absolutamente quase tudo e o nosso povo sofrer tanto com tão pouco. Então, quero parabenizar toda a comissão, parabéns pelo relatório, parabéns pelo empenho que vocês tiveram ao longo deste ano todinho que se findou e agora que estão trazendo esse relatório final para apresentar para a sociedade paraense e dizer que nosso mandato está à disposição para construir, para fazer os debates, para fazer a cobrança necessária e devida e finalizar, meu presidente, desejando sorte, sucesso na nova empreitada que está por vir, que eu venho dizendo, Braz, poucas vezes eu vi um parlamento tão unido como este está. E isso daí favorece o trabalho da casa, favorece o andamento das pautas de necessidade da nossa população. E, para finalizar mesmo, desejando sorte, sucesso nessa nova empreitada e parabéns por toda a dedicação que vocês tiveram durante todo esse processo. Muito obrigado, deputado Adriano. Deputado Torino. Carmona já chamou hoje Alexandre ou Adriano. Já tem o teu tema. Me chamou de Torino. Quero ver se estão acordados. Eu quero aqui cumprimentar aqui todos da mesa, o presidente Carmona, o nosso presidente em exercício Lute, nosso vice-líder do governo, deputado Irã Lima, e falar da grandeza desse relatório aqui apresentado hoje, dessa comissão, dessa CPI, que está sendo apresentado. A CPI foi muito válida, mas aqui a gente ficou algumas situações de alguns municípios que a Vale não olha da maneira que devia olhar. Um município que eu falo com propriedade, meu irmão é prefeito em São Félix do Xingu, mas a Vale não trata São Félix do Xingu da maneira que deve ser tratada. Tem situações, não sei, deputado Carmona, se lá atrás, nas gestões anteriores, se houve falta de cuidado dos gestores ter
ter tratado com a Vale, porque a Vale São Félix do Xingu tem vários processos cobrando ações já judicializadas com a Vale, contra a Vale, mas a Vale simplesmente vai levando com a barriga. Isso aí, nessa nova comissão aqui, a gente vai discutir e nós vamos ver o que pode fazer pelo nosso município de São Félix do Xingu, do qual represento. Muito obrigado, tenham um bom dia a todos. Ok. Eu gostaria de ouvir também o deputado Irã Lima, que é o líder do governo, e depois ouviremos uma palavra do deputado Bordalo. No cargo de líder, viu, Torrinho? Deputado Torrinho. Viu, Carmona? Ele registrou as suas palavras anteriores e depois ele me chamou de vice-líder. Eu pensei que ele tinha assumido a liderança. Mas quem te chamou de vice foi o Torino. Ah, Porque sim, o Torrinho, o Torrinho, te chamou de líder. Tá vendo como é? Bom dia, senhor presidente Martinho Carmona, da comissão da Vale, nosso presidente em exercício, o deputado Lúcio Rebelo, nosso deputado Heraldo Pimenta, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e presidente da comissão na época da Vale, deputado Bordalo, vice-presidente da comissão que elaboraram esse relatório, o Torrinho, que é o nosso membro efetivo dessa comissão, o deputado Braz, também membro dessa comissão, e o deputado Adriano Coelho. Parabenizar a comissão pelo trabalho que fez. Isso tem surtido efeito em vários momentos para o estado do Pará, para essa região onde se explora tanto minério, tanta riqueza. E com o trabalho que foi feito, o estado do Pará está tirando frutos. Tem relatório de ações que devem ser desenvolvidos pela empresa Vale no estado do Pará. Esse déficit social que a Vale deve ao estado do Pará, e com isso a gente tem criado situações em que a gente vê resultados bastante positivos. Então hoje a Vale tem aumentado a sua relação institucional com o estado do Pará, inclusive boa parte das usinas da Paz são já construídas pela Vale, mas ainda é muito pouco para o benefício que a Vale tem aos seus sócios, aos seus acionistas que eles levam do estado do Pará. Então quero saudar o presidente Carmona, que ainda tem muito trabalho, como disse o nosso deputado Torrinho, pela frente, para buscar mais compensações ao povo do Pará. Então, parabenizar o deputado Heraldo, o deputado Bordalo, que lideraram aquela comissão à época, junto com o deputado Igor Normando, e dizer para vocês, parabéns pelo trabalho, mas, deputado Carmona, temos muito mais trabalho pela frente ainda, para a gente buscar mais compensações ao povo paraense, pelo tanto de contribuição que tem dado aos acionistas da Vale. Tá? Meu muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, deputado Irã, nosso líder na casa. E eu ouço agora o deputado Carlos Bordalo. Senhor presidente, cumprimentar a deputada Lívia Duarte, veio prestigiar aqui a nossa atividade. Senhor presidente Carmona, caros colegas, a nossa equipe, presidente Carmona, está cuidando de avisar as inúmeras autoridades que estavam a se deslocar para cá às 14 horas. Já estava confirmada a vinda da vice-governadora e governadora em exercício, Hannah Gassan, da presidência do Tribunal de Justiça do Estado. O Ministério Público estava mandando representantes para ver a importância do que está ocorrendo aqui. Mas haverão de entender o fato de que nós terminamos a nossa sessão ordinária bastante rápido hoje e temos muito a fazer, não é? Senhor presidente, o trabalho da CPI resultou em inúmeros benefícios ao Estado e aos paraenses, que é muito importante pontuar rapidamente. Primeiro,
nós fixamos definitivamente o projeto Ferrovia do Pará, FEPASA, um dos primeiros protocolos assinados pela empresa Vale com a CPI, ainda no período de investigação, foi exatamente o compromisso de efetivar a FEPASA. Os estudos estão já avançados com conclusão de projetos, devendo ter acompanhamento através da nossa comissão externa, agora presidida pelo deputado Carmona, que eu, com muita honra, fui designado para a relatoria, e o deputado Braz, o nosso vice-presidente, com o deputado Torrino também, nosso membro titular. Em abril, a Vale assinou, já com a CCC Internacional, um memorando de entendimento para avaliar o modelo de negócio mais adequado para a implantação de um corredor ferroviário no Pará, cujo traçado foi modificado para se conectar à malha da Ferrovia Norte-Sul e terá como destino a região do Distrito Industrial de Barcarena. O objetivo é promover o crescimento da oferta logística do Estado e acelerar o desenvolvimento da região, gerando novos postos de trabalho e promovendo a qualificação da mão de obra local. Outro resultado que nós já registramos e que está em nosso relatório é a conclusão do Hospital Regional de Ourilândia do Norte. Os moradores do sudeste do Pará contarão com mais uma unidade hospitalar para prevenção e tratamento de saúde, em fase final de obras. O hospital será um centro de excelência em saúde, com capacidade para 120 leitos, incluindo UTIs, adulto, pediátrico e neonatal, atendimento de alta complexidade, além de contar com 16 especialidades médicas. O hospital é resultado da parceria firmada entre a Vale e o governo do Pará e beneficiará mais de 500 mil de pessoas de 15 municípios da região sudeste do Pará. O investimento está na ordem de 160 milhões. Eu lembro, inclusive, deputado Heraldo, que a época que instalamos a CPI, esse hospital estava paralisado. Nós fizemos uma diligência direta ao hospital, visitamos as obras e, a partir da nossa visita, convocamos a Vale S.A. para um entendimento e, graças a Deus, depois o próprio governador Helder foi muito proativo na questão, e essa será uma conquista também, que nós temos uma parcela de contribuição. O compromisso da empresa conosco também é instalar o novo polo metal mecânico para favorecer a verticalização da cadeia do minério de ferro, com o intuito da verticalização de produção metálica de médio porte. O projeto vai favorecer grandes investimentos na região, além de promover a geração de empregos e renda com fornecimento da garantia financeira por parte da Vale da ordem de 300 milhões de dólares. Investimento de reestruturação e modernização em ambiente tecnológico na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, para inovação de controles em toda a área ambiental, com investimento de cerca de 10 milhões, tendo sua execução em andamento conforme relatórios já expedidos. Isto aqui é uma questão fundamental, porque nós, ao visitarmos todas as barragens da Vale, todas, detectamos sensíveis melhorias no padrão de segurança, mas ainda detectamos, deputado Carmona, determinados níveis de risco que, ao serem submetidos a um acompanhamento online permanente, nos dão garantia de que essas barragens não sofrerão nenhum desastre de grande monta para o nosso Estado. Esses equipamentos e essa modernização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente é uma garantia fundamental para tanto. A instalação e execução das usinas da Paz. A mineradora foi responsável pela execução de 6 unidades, sendo 4 na região metropolitana de Belém e 2 no sudeste do Pará. Proposição de pagamento de ICMS e taxa de mineração. Em contencioso administrativo e judicial pela Vale, através do programa de regularização fiscal, que já se referiu o meu querido companheiro Heraldo Pimenta, nosso presidente da CPI à época, fazendo com que houvesse, deputados e deputadas, população do Pará, acréscimo substantivo
das receitas estaduais até 31/1 de 2022, na ordem aproximada de 1 bilhão, provendo uma distribuição de ICMS Fundeb na ordem de 81% sobre a média de 2021. Percebeu que nós conseguimos? Um acréscimo de aproximadamente 81% sobre a média de 2021 daquilo que foi repassado pela empresa para o Estado do Pará. E é bom dizer que muitos municípios, todos receberam desse dinheiro. O governador Helder foi de uma generosidade impressionante, porque esse recurso poderia ter ficado todo no caixa do Estado, depois da nossa resolução administrativa com a Vale, mas o governador fez questão de compartilhar essa conquista e todos os municípios do Pará receberam recursos dessa natureza. O deputado Heraldo está lembrando, deputada Lívia, que tem município reclamando que esse ano já baixou. Não é que baixou, foi um acréscimo no passado por essa conquista e que agora, infelizmente, não se manteve. Estas são algumas das conquistas resultantes do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprofundou sobre a atuação da Vale no Pará. O nosso propósito não era um propósito policial. Toda a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela visa se debruçar sobre um determinado fato, determinado, e o fato determinado dessa comissão mais importante era o aspecto tributário, né? Desta forma, eu faço questão de dizer a quem recebeu o relatório que você vai encontrar nele, principalmente nos anexos, algumas conquistas que ainda iremos ter que trabalhar, deputado Carmona. O primeiro aspecto é a consolidação do consórcio intermunicipal dos municípios afetados pela mineração ou pela ferrovia. É um novo mecanismo institucional e de articulação dos municípios para, em vez de cada município estar fazendo negociações fragmentadas e isoladas, um consórcio se impõe para que pautas novas venham e melhorias de padrão de relacionamento sejam feitas. Uma experiência que já tem no Maranhão. A nossa comissão visitou o consórcio maranhense e não sei se o deputado Carmona sabe que tem um município do Pará que é filiado no consórcio do Maranhão, Bom Jesus do Tocantins. E agora o prefeito de Bom Jesus é um dos mais entusiastas defensores da instalação deste novo consórcio. O segundo aspecto é que nós iniciamos uma abordagem para dar algum tipo de encaminhamento para essa crise que está estabelecida na chamada mineração de baixa intensidade ou baixo impacto. A CPI chegou a elaborar um substitutivo que foi levado ao Senado à época, através de um projeto originário da Lavra do senador Zequinha Marinho, e que propõe a instauração da lavra garimpeira no Estado. Depois, o senador Paulo Rocha assume a relatoria desta matéria, e nós fomos, eu à época não fui, mas o deputado Heraldo, com toda a nossa equipe, foi, e entregou ao senador à época um substitutivo que foi adotado, é o que está tramitando. Então, a nossa CPI tem hoje um substitutivo da lavra desta Assembleia Legislativa, tramitando no Senado e no Congresso, que está propondo a instauração de um mecanismo de lavra garimpeira para garimpagem de baixo impacto, baixo impacto, sem uso de explosivos, para cooperativas de garimpeiros que possam se organizar para tanto de uma forma sustentável. E eu deixo como referência a página 141 do nosso relatório. São 12 anexos. Nele você vai encontrar um termo de referência para desafetações de comunidades para implantação de projetos minerários. Por quê?
porque nós conseguimos outra vitória, outra conquista, e que Torrino lembra aqui, nós conseguimos indenização para mais de 61 famílias, se eu não estou enganado, em Orilândia do Norte, que não tinham sido desafetadas pela implantação do projeto Onça-Puma época, e que a nossa CPI conseguiu, em acordo administrativo, deputado Lute, a indenização para 61 famílias. E não foram indenizações pequenas. Teve família recebendo 3 milhões de reais, 2 milhões de reais, 5 milhões de reais, para a reestruturação deles em outras áreas. O comércio daquela área ganhou e muito, mas ficou ainda um passivo que está localizado em São Félix do Xingu. Porque, deputado Carmona, a mina do níquel está em São Félix e Parauapé, mais baixo. Mas a unidade de beneficiamento está em Orilândia. Então é uma questão a nós enfrentarmos. Mas por esse termo de referência, qualquer projeto minerário a se instalar no Pará terá como referência. Nós queremos transformar isso, em conversa com o Executivo agora e o Judiciário, em obrigatoriedade. Nenhum projeto minerário poderá se instalar sem levar em conta o termo de referência para desafetação de comunidade, para implantação de projetos minerários, para nunca mais ficar passivos como esses. Segundo, você vai encontrar uma minuta de decreto de lei para a política estadual de pagamentos por serviços ambientais, produzido pela nossa equipe. Você vai encontrar uma minuta de projeto de lei que insere os instrumentos da avaliação ambiental estratégica e avaliação ambiental integrada na Lei da Política Estadual de Meio Ambiente. Você vai encontrar uma minuta de projeto de lei que insere os instrumentos da avaliação ambiental estratégica e avaliação ambiental integrada na Lei da Política Estadual de Recursos Hídricos. Você vai encontrar uma minuta de decreto de consulta prévia livre informada. E eu soube esses dias que o governador Helder Barbalho encarregou a nova secretaria presidida pelo Dr. Java Vasconcelos de ultimar essa questão da consulta livre informada. E, por último, você vai encontrar uma minuta de decreto da carta compromisso apresentada à Vale. Então, eu acho que foi um trabalho que é insuficiente, mas, sem dúvida, deixa uma contribuição. E eu espero, deputado Carmona, que nós possamos, como comissão externa, prover um bom planejamento para fazer a continuação deste trabalho. Muito obrigado, agradeço aos colegas deputados que compartilharam conosco, a nossa equipe, que foi incansável nesse trabalho, toda a nossa equipe, tanto os oriundos aqui da Assembleia Legislativa, como a consultoria que trabalhou conosco. E aproveito para deixar um abraço para o professor Josimar, lá de Aurora do Pará, que eu estou vendo ali. Grande abraço. Muito obrigado, deputado Carmona. Deputado Bordalo, realmente, não à toa, Vossa Excelência repete seus mandatos pela extraordinária prestação de serviço e sintonia com o anseio da sociedade. Parabéns por esse relato e pelo relatório que iniciou um grande trabalho que dá ensejo a essa comissão continuá-lo. Mas antes de eu me pronunciar, eu queria ouvir o nosso presidente, deputado Lute Rebelo. Bom dia a todos. Obrigado pela parte, presidente, desta querida comissão de acompanhamento. Queria parabenizar o deputado Heraldo, o deputado Bordalo, o deputado Igor, a todos os deputados que fizeram parte dessa comissão. Eu acho muito importante a Vale ter esse reconhecimento da importância do nosso Estado. A gente sabe, Carmona, que a gente reconhece que a Vale tem importância para o Estado, mas a Vale tem que entender também a importância do Estado para a própria companhia. E querendo ou não, esse trabalho aqui, deputado Bordalo, vai beneficiar diretamente ou indiretamente todos os paraenses. Até na minha região do Marajó, que não existe nenhuma base da Vale lá, mas vai ser beneficiado futuramente com uma usina da Paz, vai ser beneficiado com recurso para os municípios, que vossas excelências fizeram isso acontecer. Então, eu só tenho aqui parabenizar todos os deputados, desejar para o nosso deputado Carmona sucesso nesse acompanhamento, para não ficar nesse relatório aqui, né, deputado Heraldo,
Eu tenho certeza que o deputado Carmona vai estar no pé da Vale para cumprir o que foi acordado. No mais, agradecer e parabenizar, que eu tenho certeza que o Estado do Pará, os paraenses, agradece pelo trabalho que foi feito nessa comissão. Obrigado, deputado. Bem, a comissão é que agradece a sua presença, não só por ocasião da entrega, mas como também por essa nova fase que a CPI gerou, que é essa comissão de acompanhamento. Eu serei bem breve. Desde 1995, quando me elegi pela primeira vez deputado estadual, e aqui, deputado Bordalo, aqui era o plenário, hoje é o nosso auditório. Esse plenário aqui, Nilton Miranda, então, passou a ser João Batista, em homenagem ao brioso deputado João Batista, nosso amigo de sua família que sou. E aqui começamos a travar uma batalha muito pesada contra a Vale do Rio Doce, então. Hoje ele é só Vale. Mas desde aquela época, deputada Lívia, nós já tínhamos identificado que a companhia Vale do Rio Doce, imediatamente após ser privatizada, ela só tinha interesse em agradar os seus acionistas. Ela não tinha nenhum compromisso com o Pará, com o seu cidadão, com a sua gente, em hipótese alguma. Tanto que a nossa árdua luta contra ela era que para conscientizá-la de que ela tinha um papel de uma empresa cidadã, mas ela sempre se colocou como uma empresa vampira, que sempre sugava aquilo que não tem retorno, que é o minério, e traduzia isso tão somente e unicamente no rateio dos dividendos. Não investia absolutamente nada no estado do Pará. Inclusive, por várias ocasiões, levando governantes a extremos constrangimentos, porque não uma nem duas vezes pactuou-se uma parceria com a Vale. Em determinada ocasião, ela daria o aval apenas para 30 mil casas. Isso nunca avançou. Ela sempre gerava uma expectativa muito grande e o estado do Pará foi vitimado de uma forma muito cruel com a Lei Candir, que tirou do estado do Pará, na ocasião, então, o governador Almir Gabriel, depois de 2 anos, conseguiu ter como receita corrente líquida 15% para investir no estado. E quando a Lei Candir veio, tirando qualquer possibilidade de tributação do exportado, do minério exportado, nós voltamos para a estaca zero e vivíamos como quem está pedindo favor para a Vale. E ela sempre se negou. Até que depois de muitos anos e muita luta, felizmente, conseguimos aqui aprovar a taxa mineral. Porque somente depois da taxa mineral é que nós passamos a oferir algum tipo de contrapartida da Vale, porque até então era apenas o retorno dos royalties. E até dos royalties, ela subtraía o transporte de ida e de vinda, fazendo com que realmente o seu lucro cada vez se maximizasse mais e o povo do Pará cada vez estava numa situação de mais desvantagem, porque a sua melhor e maior fonte de renda não lhe gerava qualquer benefício. E tinha aquele velho ditado de um estado rico de um povo pobre. Eu, por 2 ocasiões, deputado Bordalo, botei 2 presidentes da Vale para correr daqui, literalmente para correr. Jorge Dauster e Rogério Agnelli. 2 representantes desta imensa vampira que vinham apenas dizer que, além de explorarem na ocasião, o nosso cobre, que era a implantação do projeto Salobo, eles ainda queriam diferimento. Chegou ao cúmulo de que nós devíamos para a Vale. A Vale comprava tudo e se beneficiava do crédito das compras externas. E a gente aqui tinha que pagar para a Vale retirar o cobre. Uma absurdez enorme. Mas aí quando veio, então, o projeto, depois de muito trabalho, quando veio o projeto da criação da taxa mineral,
e nessa ocasião nós já estávamos acompanhando, eu e o deputado Raimundo Santos. O deputado Raimundo Santos teve um papel extraordinário nesse episódio. Representava o governo na ocasião o doutor Helenilson Pontes, que era o então vice-governador, e nós tentamos fazer de tudo com que a taxa fosse aprovada na Assembleia e ela não ficasse subordinada às suas ações jurídicas, porque o melhor quadro jurídico do planeta Terra está na Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tem um acervo jurídico quase que imbatível. Só perde hoje para o Supremo Tribunal Federal. Mas conseguiu o governador, então, fazer um acordo, o Jatene, para que da taxa aprovada, 1/3 fosse cobrado pelo menos 1/3 para começar, e ela se propôs a não recorrer tão sistematicamente como recorria e sempre adiava o recolhimento de qualquer contribuição para fazer frente aos desafios dos governantes. E o fato é que, graças a Deus, a taxa foi se consolidando, Vem então o governo do governador Helder, e com muita maestria e habilidade, percebeu, deputado Bordalo, uma coisa incrível, para ver como a vida é irônica, né? Justamente as derrocagens das barragens em Brumadinho e outros lugares fragilizaram muito a Vale e a imagem da Vale. E ela começou, a partir daí, querer ter algum gesto de uma empresa cidadã. Mas não nos iludamos. Essa comissão foi extremamente exitosa, porque soube identificar quem é o nosso verdadeiro adversário. Eu digo adversário porque ela não se limita apenas a lucrar com a sua eficiência, com a sua competência. Não, ela quer também ficar com a contribuição, com a taxa e com qualquer outro tipo de valor que lhe seja atribuída como uma missão de uma empresa cidadã. E agora vejo, deputado Bordalo, apesar dos grandes resultados, deputado Heraldo, que Vossa Excelência tanto falou e que são visíveis, mas eu percebo que ele é apenas uma lua no fim do túnel, é apenas o pé desse iceberg. Tem muita parceria que pode ser ensejada. Agora mesmo, quando eu estive em conversa com a vice-governadora Hanna, ela me mostrou aquele projeto ali da Júlio César, um projeto da ordem dos quase 400 milhões, que é um projeto que dá realmente um padrão de cidadania para o povo do Pará, a partir da sua capital, extraordinário. Então, nós temos tanto a ver com a Vale, as pendências jurídicas com a Vale são de bilhões e bilhões, e nós vamos querer tão somente aquilo que é devido ao paraense e ao povo do Pará. Então, por isso, festejo imensamente o êxito desta comissão parlamentar de inquérito, parabenizo a equipe que contribuiu com todas as informações e a formatação deste relatório, na tranquilidade de que vamos dar sequência a esse trabalho e espero que realmente o Pará definitivamente possa ser beneficiado pela sua própria riqueza. Deus nos deu tantos minérios, né? Engraçado, outra coisa, a Vale, ela tem a prospecção de milhares e milhares de minas que ela apenas identificou nos seus platôs, marcou e não fez a logística exatamente, porque só ela é detentora da logística, só ela pode explorar as minas médio e grande. Talvez as pequenas, em raras exceções, podem ser exploradas. Fora disso, só a Vale. E, inclusive, nós temos que atentar muito para um detalhe que, desde logo, alerto. Nós temos que ver que, se os minérios que a Vale exporta para as suas subsidiárias, se eles são exportados pelo seu teor. Porque a gente sabe que no ferro que vai muito ouro também. Mas a contribuição é apenas sobre o ferro. E lá, quando ocorrem os desdobramentos e a depuração
dos minérios mais valiosos, aí sim, as suas subsidiárias se encarregam de oferir tais lucros. Tudo isso a ser confirmado, e eu creio que essa comissão estará bem azeitada, estudando. Eu já, desde o dia que me deram a missão, eu só voltei a minha atenção para estudar, e vamos, se Deus quiser, quem sabe um dia, tornar a Vale uma empresa amiga do Pará, amiga do paraense, uma empresa cidadã. Eu quero encerrar esta solenidade agradecendo a Deus pelo trabalho de cada um de vocês, na certeza de que iremos cada vez nos fortalecer em nome dos nossos eleitores, dos nossos cidadãos paraenses, para oferecer uma prestação de serviço à altura deles. Então, declaro aqui a entrega do relatório, não é? Muito bem elaborado, muito bem sintetizado. Eu fiz a entrega pessoal para a governadora Hanna, porque na ocasião ela estava em exercício, e ficou bastante entusiasmada. É uma grande parceira, juntamente, naturalmente, com o governador Helder, e eu tenho certeza que as autoridades do Pará estão todas de plantão nesta direção e à disposição de ajudar a construir um Pará melhor. Dou por concluída a entrega deste extraordinário relatório, agradecendo a presença de todos, e com essas palavras encerro esta sessão de entrega deste relatório. Tenham todos uma boa tarde, muito obrigado, Deus nos abençoe.